A paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor, você que tem acompanhado nossos estudos por essa ferramenta que Deus permitiu que disponibilizassem para que a igreja dele não tivesse essa parada durante essa pandemia. E você, por gentileza, dê o seu like, compartilhe esse estudo também, prepare o ambiente para toda a família, para vocês participarem. Hoje é um teste, eu estou fazendo essa gravação simultânea aos slides. Nós retornamos, a partir de hoje, o estudo dentro da revista que nós estávamos acompanhando desde o final do ano passado, e que hoje nós estamos na lição 3, é a revista sobre o livro de Atos, que tem como título Poder, Cura e Salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Eu quero crer que Deus tem muito a falar com você através dessa lição. Dê o seu like, compartilha com amigos, compartilhe dentro da sua família, prepare o ambiente que nós vamos estar agora passeando um pouco na palavra de Deus. Nós temos essa lição de hoje com o título de A Cura do Coxo e seus efeitos. E o texto base está em Atos 3, de 1 a 6. Nós não vamos ler o texto, até para economicidade de tempo, mas você pode depois ler esse texto para que você possa ter um aproveitamento maior dessa lição. Eu quero introduzir essa lição dizendo que depois da efusão do Espírito Santo e as primeiras conversões, o livro de Atos ele vai discorrer a respeito dos vários milagres realizados pelos apóstolos e discípulos de Cristo. Maravilhas aconteciam pelas mãos dos discípulos. No relato bíblico que estudaremos nessa lição, na lição deste domingo, Pedro e João sobem ao templo e se deparam com uma cena até comum naqueles tempos, pedintes na porta do templo. Pedro e João, crendo no que possuíam, eles ofereceram ao homem aquilo que lhe era mais valioso. Que essa lição contribua para nos conscientizar de que temos um tesouro de valor inestimável, que deve ser partilhado com todos que não o possuem. Embora nós devamos também ajudar as pessoas em suas necessidades físicas, nós precisamos também apresentar Jesus aos necessitados, pois eles podem tanto receber a cura dos sofrimentos físicos, como também receber a salvação dos seus pecados. Atos, nessas lições, merecidamente deveria ser chamado de Atos, em vez de Atos dos Apóstolos, ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois foi no poder do Espírito que os discípulos realizaram esses vários sinais e maravilhas. Esses sinais apontam para o poder de Deus por trás dos milagres. Maravilhas não têm valor, a não ser que apontem para Deus e sua verdade. Tais obras, muitas vezes, foram realizadas pelo Espírito Santo por intermédio dos apóstolos e seus companheiros. Para autenticar esses milagres, ou autenticar as pessoas como mensageiros da verdade de Deus. Nós temos vários textos que comprovam isso, inclusive fora do livro de Atos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, em Hebreus, capítulo 2, verso de 3 a 4. Em Atos nós encontramos 14 relatos de milagres e cerca de 6 referências a sinais e prodígios realizados pela igreja de uma forma geral. E em todos seguia-se a proclamação de Jesus como Messias prometido nas Escrituras, resultando em muitas conversões. Então, nessa lição, o enfoque deve ser realmente o milagre, sinais, prodígios e as maravilhas, que são frutos da ação do Espírito Santo através dos apóstolos e discípulos. Então, vamos ao nosso estudo. Inicialmente, nós temos aqui o versículo para memorização. Nesse versículo, ele diz: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:16. Vamos repetir esse verso? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o nosso versículo para memorização no dia de hoje. E nós vamos agora ao nosso estudo. Bom, como eu falei que merecidamente Atos ele devia ser, em vez de ser Atos dos Apóstolos, ser Atos do Espírito Santo, pois foi o poder do Espírito que os discípulos realizaram. Foi neste poder que eles realizaram os sinais e maravilhas. Os sinais sempre apontam para o poder de Deus em tudo. Então, nós vamos seguindo para o nosso primeiro slide, que está aqui, o coxo, a porta do templo. Uma porta chamada Formosa, está no primeiro item. Havia uma porta no templo de Jerusalém chamada Porta Formosa. Ela dava acesso ao pátio reservado às mulheres e era comum os mendigos esmolando naquela porta. Uma porta chamada Formosa seria uma porta diferenciada das outras do templo. E quando Pedro e João subiram ao templo, na hora nona, ou seja, 3 da tarde, eles se depararam com um homem coxo que ficava na porta, do lado de fora dessa porta. Essa porta era provavelmente a porta Nicanor, feita de bronze, e que ficava entre o pátio dos gentios e das mulheres. Flávio Josefo, que é o Josefo, que é um dos estudiosos das Escrituras, e do tempo de Cristo, ele foi contemporâneo, logo depois da ascensão de Cristo, ele chegou a viver nesse período. Ele indica que a principal e maior porta do templo era feita do mais caro bronze, mais belo que o ouro. Essa porta ela podia ser acessada pelo pórtico de Salomão. Havia uma porta no templo de Jerusalém, chamada Porta Formosa, que dava acesso ao pátio reservado às mulheres, e era comum os mendigos ficarem ali. Os judeus, eles dividiam o dia em 2 partes. O dia claro, do nascer ao pôr do sol, e com a seguinte contagem do tempo. Os judeus, eles tinham 3 momentos diários de oração. Salmo 55, verso 17, explica isso. E os outros 2 eram 9 horas da manhã. Terceira hora. Meio-dia, 6ª hora. 9ª hora, 3 horas da tarde. Então, nós vemos aqui a divisão do tempo e como funcionava isso ali na porta chamada Formosa. Segundo, 2, uma vida de exclusão. Irmãos, junto a essa porta, pomposa, cheia, era a principal porta de entrada, nós vemos uma cena triste e desanimadora. Um coxo de nascença que era colocado ali todos os dias para pedir esmolas aos que entravam. Segundo um professor do Novo Testamento, a organização do templo era concentrada na questão da pureza, teria excluído os fisicamente incapacitados dos pátios internos. Essa é, infelizmente, uma cena um tanto comum até aqui no Brasil, onde vemos muitos excluídos da sociedade em razão de suas limitações físicas e mentais, mas como cristãos nós devemos sempre lembrar de que Deus não faz acepção de pessoas. Está em Atos 10:34. Jesus mesmo deu atenção àqueles considerados indignos e desprezados pela sociedade. Está lá em João, um fato lá em João, no capítulo 1 ao verso 9, onde fala sobre o tanque de Betesda. E aí nós vemos o próprio Cristo dando o exemplo. Os mendigos eles consideravam o templo o melhor lugar para ficar, porque multidões de pessoas iam diariamente para impressionar Deus com as suas boas obras de piedade, incluindo certas
ofertas para o tesouro do templo. Então, na Porta Formosa, Pedro e João se defrontaram com um homem coxo de nascença que diariamente era para ali, carregado e deixado fora para pedir esmola. Uma dádiva de caridade. Eles pediam dinheiro, pediam alimentos. Nós lemos depois que o homem tinha mais de 40 anos de idade. Jesus passou muitas vezes por esse caminho, mas evidentemente o homem nunca lhe pediu que o curasse. É possível também que Jesus, na divina providência e previsão do tempo, deixasse esse homem assim, de modo que pudesse tornar-se uma testemunha mais importante quando mais tarde fosse curado. Cristo tem sempre os seus propósitos. Nada que ele fez foi por acaso. Vamos lá. Número 3. Um pedido e um olhar. Olha só. O coxo, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, ele pediu-lhe uma esmola. Está no verso 3. Pedro e João não apenas olharam para o coxo com compaixão, mas fitaram os olhos nele. Fitar quer dizer firmar, mirar os olhos em alguém. É o olhar de misericórdia que os crentes devem ter para com os necessitados. Cheios de autoridade do Espírito Santo, Pedro e João compeliram o coxo a olhar para eles. Olhai para mim. Jesus declarou que somos a luz do mundo, está em Mateus 5 e 14. Mas as pessoas vão até a luz para poderem enxergar. Que sejamos como os 2 apóstolos e que venhamos oferecer aos necessitados o que há de melhor nesta vida, que é Jesus Cristo. Fitar os olhos, do verbo grego, atenizou, olhar para, olhar firmemente em, olhar atentamente, fixar os olhos em. Note que não havia apenas esse coxo naquela porta a esmolar. Ao pedir que o coxo olhasse para ele, estavam convictos que possuíam algo mais valioso para oferecer. Aquilo que lhes foi confiado por Cristo, o poder. Está lá na descida, na efusão do Espírito Santo. Até que do alto sejais revestido de poder, ficai em Jerusalém. Está lá no capítulo 1, no versículo 8 de Atos. O coxo, quando viu 2 homens judeus se aproximando, tratou de pedir uma esmola a eles. Mas eles não tinham dinheiro. Então Pedro olhou para o coxo e mandou que ele olhasse para eles e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É muito poder nessa palavra, muita confiança. Porque em seguida Pedro toma pela mão e o levanta, e logo seus pés e artelhos voltam a funcionar e se firmaram. E o homem coxo deu um salto e andou, e entrou no templo, andando e louvando a Deus. 2 coisas aconteceram de imediato na vida desse ex-coxo. Ele foi curado e louvou a Deus pelo milagre recebido. Muito mais que uma esmola de ouro ou de prata. Aquele coxo viu sua vida mudar imediatamente. Ele não podia andar e passou a saltar. Ele vivia da caridade alheia, mas agora ele tinha a oportunidade de trabalhar. O coxo, ele ia todos os dias à porta formosa do templo, mas não entrava na casa de Deus, pois era discriminado. Mas depois que recebeu esse milagre, entrou no templo com suas próprias pernas e louvou a Deus. Amém? Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos agora para o segundo item a ser estudado, que é a cura do coxo. Vejam bem. Primeiro, nós temos que o dinheiro não resolve tudo. O coxo, ele olhou para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Está no verso 5. Quando nós estamos na presença de Deus, como os 2 apóstolos que iam orar no templo, as pessoas olham para nós esperando receber algo diferente. Quantos pedidos de oração você já recebeu?
de alguém que talvez você nem conhecesse, nem tivesse nenhuma intimidade, falar, ore por mim. Não é isso? Então, quando isso acontece, é porque existe um reflexo da glória de Deus em nós, levando-nos a ser realmente a luz do mundo. E as pessoas veem em nós um escape, algo que vai direcionar a Deus, a uma força maior que possa resolver um problema que talvez esteja incomodando, ou que seja, talvez, não esteja ao alcance, a possibilidade de ser recebido. Quando isso acontece, é porque nós temos estado em oração, em vigilância, e as pessoas sempre olham, esperando receber algo diferente. O dinheiro pode muito ajudar os carentes e necessitados. Contudo, há muitas situações em que o dinheiro não pode resolver problema nenhum. O dinheiro ele não pode comprar a salvação da alma, Marcos 8, 36 até o 38. Ele também não pode curar determinadas doenças, como no caso de Naamã, que era rico, chefe do exército da Síria, porém leproso. Está lá em 2 Reis, no capítulo 5 todo. Quando o homem coxo viu que Pedro e João entravam no templo, eles lhe pediam a esmola. O tempo imperfeito sugere que ele pode ter estado pedindo repetidamente, embora também possa significar começou a pedir. Pedir esmola era e ainda é muito comum em terras orientais. Quando Pedro fixou seus olhos naquele homem coxo e disse: "Olha para nós", o homem naturalmente esperou uma generosa soma de dinheiro, porque chamou a atenção. Quando ele diz: "Não tenho ouro nem prata", são poucas as vezes que os amigos de Cristo possuem abundância de bens terrestres. Reparou isso? Os apóstolos tinham apenas o suficiente para viver. É verdade que os membros da igreja de Jerusalém depositaram grandes somas de dinheiro aos pés de Pedro e João, mas todo aquele recurso foi usado fielmente para os fins designados pelos ofertantes. Quando Pedro informou o coxo de que não tinha dinheiro, naturalmente esse perdeu toda a esperança de receber alívio das mãos dos apóstolos. Eu não imagino ele dizendo, quando Pedro falou: "Olha, não tenho prata e nem ouro". Ele deve ter já olhado para o outro lado, já procurado outra pessoa, já para pedir outra esmola. Aquele coxo, ele esperava receber alguma coisa dos discípulos, claramente é uma figura do mundo sem Deus, como aquele mendigo à porta do templo. Ele vivia sem esperança. O homem em pecado não pode entrar pela porta que é Jesus. E por essa razão ele vive sem esperança, à espera de receber alguma coisa da igreja. Sabe quando vai à igreja e já quer receber, me ajuda nisso, me dá uma passagem, me faz isso. O homem sem Deus, ele sempre espera da igreja isso. Uma ajuda financeira, uma ajuda física. Mas Deus nos conclama a dar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o conhecimento do próprio Jesus Cristo. Bom, segundo item dessa cura do coxo, que nos traz assim a memória, é compartilhando Jesus. Então, quando a gente compartilha Jesus, após deixar claro ao coxo de que não possuíam ouro nem prata, Pedro e João compartilharam aquilo que possuíam. Eles não foram indiferentes à necessidade do coxo, e nem foram também egoístas. Eles disseram: "Olha, nós não possuímos, né, isso aí, mas o que tenho, isso eu te dou". Nós só podemos dar aquilo que temos, e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Está lá em Atos 20, 35. Sempre haverá oportunidade para compartilharmos Jesus. As pessoas estão carentes de algo que lhes dê sentido e propósito de vida. Sem Jesus, as pessoas vivem sem rumo, sem esperança. Mas Jesus veio para dar vida e as dar em abundância. Está lá em João 10 e 10. Os discípulos, eles não possuíam prata, não possuíam ouro, mas estavam cheios do Espírito Santo. Transbordavam de bênção que não se compram com dinheiro. O nome de Jesus Cristo é o nome que salva.
porque ele representa a pessoa que pode salvar. O que aconteceu na cura do coxo é narrado minuciosamente. Pedro tomou o coxo pela mão e o poder do Espírito Santo passou para o corpo impotente. Os músculos atrofiados dos pés e dos tornozelos tornaram-se normais e o homem, saltando, pôs-se em pé e andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando a alma do pobre, aleijado, impotente alcança o contato com aquele que é a ressurreição e a vida, há grande transformação nela. Aqueles infelizes mendigos, eles tornaram-se fervorosos adoradores. Terceiro, dentro do tema a cura do coxo, que nós vemos um item foi o milagre da cura. E esse milagre da cura, Pedro e João, eles estavam tão convictos do poder de Deus e tão cheios do Espírito Santo que eles não fizeram uma extensa oração, uma extensa pregação, eles não fizeram, eles simplesmente disseram, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Crendo no milagre, eles tomaram aquele coxo pela mão e o levantaram. O texto, então, relata que os pés e tornozelos do homem se firmaram e ele começou a saltar. Que maravilha, aquele homem que nunca havia entrado no templo, agora entra andando, saltando e louvando ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso para salvar, libertar e curar. E Jesus, mesmo ontem, hoje e eternamente, está lá em Hebreus 13:8. Deus deseja operar milagres no meio do seu povo e você tem um papel fundamental nisso, pois sua coragem e fé serão canais para que as maravilhas continuem acontecendo, que venhamos crer e tomar posse da autoridade que o Senhor Jesus nos outorgou. Antes de falar o agir de Pedro e João, invocando o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus se fez presente e um milagre aconteceu. Falar e agir, crendo, eis o dado importante. Levanta-te e anda em direção ao Senhor Jesus Cristo, aceitando-o e o declarando seu Salvador e Senhor. Porque em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Quando ele diz, olha para nós, com essas palavras, atraindo a atenção do homem necessitado, deram-lhe, em nome de Jesus, algo muito superior ao seu pedido. É assim que Deus faz, ele nos dá muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele foi curado. Entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Tal fato despertou a admiração de todos. Pedro, então, utilizando uma estratégia bem semelhante à do capítulo 2, lá quando ele fez aquele discurso, logo após a efusão do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, ele aproveitou a oportunidade para apresentar o Evangelho. Ele apresentou Jesus como a fonte do poder milagroso na vida daquele homem. E, mais uma vez, apelou ao arrependimento e à conversão. Foi um sermão corajoso. Nas dependências do templo, eles foram presos, mas Deus já estava operando nos corações. Pedro, cheio do Espírito Santo, não perdeu a oportunidade de testemunhar diante das autoridades. Foi um sermão cristocêntrico, colocando sempre Cristo no centro daquele sermão. Veja aqui ainda, no terceiro item desse estudo, nós vemos o discurso de Pedro no templo. Foi um discurso assim que levou ao convencimento. No primeiro item desse discurso, ele invoca dizendo que a glória somente é de Deus. Então, logo após ter recebido o milagre da cura, o homem entrou no templo louvando a Deus. Ele sabia que quem havia feito aquele milagre era o próprio Deus. O único digno de louvor
Olha, em adoração, algum, em momento algum dessa adoração, que está relatada no texto, ele exaltou Pedro e João. Os instrumentos de Deus para que o milagre acontecesse. Quem é de Deus jamais toma a glória para si. Porém, o povo começou a olhar para Pedro e João como se eles tivessem realizado aquilo. Hoje, o homem, qualquer operação divina através dele, a maioria já se ensoberbece e já acha que aquela glória é dele. Ele começa a usurpar a glória de Deus. Ninguém entende, porque a pessoa conhece, sabe da palavra, começa a usurpar a glória de Deus, e o próprio diabo começa a operar através da vida dessa pessoa, e ele crendo ainda que seja Deus. Quem é de Deus jamais toma glória para si. Porém, o povo começou assim a visualizar em Pedro e João, conforme eu já disse, de que tenha sido eles os realizadores daquilo, em que pese eles terem sido o canal, mas não foram eles que fizeram. Mais uma vez, os discípulos transferiram a glória somente a Deus, dizendo que não foi a virtude nem santidade deles que havia realizado o milagre, mas apenas a fé no nome de Jesus fez aquele homem em perfeita saúde, trouxe a saúde novamente àquele homem. Em tempos em que se exalta tanto o homem por seus dons, é bom relembrar que, mesmo sendo usados por Deus, não somos nada e que a glória é somente do Senhor. Pedro inicia seu sermão citando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa descrição de Deus, conhecida pelos ouvintes judeus, uma forma que enfatiza a fidelidade de Deus à aliança, para demonstrar que ele anunciava o mesmo Deus e Messias a quem os profetas tinham proclamado, Jesus. Pedro, ele retratou Jesus como representante pessoal de Deus. Esse é um título incomum para Jesus no Novo Testamento, usado apenas em outros 4 lugares. Lá no capítulo 4, verso 27 a 30, do mesmo livro de Atos, em Mateus 12, 18, mas é um nome mais familiar para o Messias no Antigo Testamento, Isaías 42, de 1 a 4, e também relata no 19, do mesmo capítulo 42, capítulo 49, nos versos de 5 a 7. Todos conheciam aquele mendigo, recém-curado, e sabiam que houve um milagre, estavam investigando a fonte. Os discípulos apresentaram a Jesus, o Messias. Quantos ministérios aproveitam os milagres para apresentar sua própria placa ou líderes? Deus não divide sua glória com ninguém. Eu fico preocupado, certa vez, um determinado dono de um ministério aí, não cabe, por questão de ética, dizer que é ministério, ele falando: eu quero ver em que lugar você vai encontrar milagre, se não aqui. Porque aqui Deus opera. Porque em lugar nenhum você vai ver a operação divina. Eu fico preocupado. Pessoa querendo usurpar aquilo que Deus faz como se fosse obra dele mesmo. Então vamos seguindo aqui no nosso slide. No segundo item desse discurso de Pedro, consta que a pregação corajosa, no item 2, pregando a Cristo. Pedro, ele não só não se aproveitou daquela situação para se promover, mas aproveitou aquela oportunidade para pregar a Cristo. Ele começou discorrendo acerca do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que glorificou o seu filho Jesus e a quem eles rejeitaram. Está no verso 13, no texto que nós já lemos. Mas esse Jesus que eles haviam crucificado, ele ressuscitou, realizou aquele milagre. O apóstolo continua seu sermão falando que tudo era plano de Deus, mas que deveriam se arrepender e se converter ao Senhor, para que os seus pecados fossem perdoados. Todo milagre ele deve ser uma oportunidade para irmos além e pregarmos o caminho da salvação. A pregação corajosa de Pedro, ela afronta aqueles judeus: arrependei-vos, convertei-vos. Converter é uma palavra frequentemente no Novo Testamento, que diz respeito a pecadores voltando-se para Deus. Está em 2 Coríntios 3,
e 16, 1 Pedro 2, o verso 2 e o verso 5. Cancelados os vossos pecados. Cancelar compara o perdão a apagar completamente a tinta da superfície de um documento. Pedro sabia que seus compatriotas encontravam-se na precária posição de perder as bênçãos da aliança pelo fato de rejeitar o Messias. E corajosamente ele usa o momento pós-milagre para anunciar o autor da vida e o cumprimento definitivo da aliança feita com Abraão e das bênçãos da mesma, dessa aliança, que foi e ainda estavam disponíveis para os judeus. No terceiro item dessa última proposta, que é o discurso de Pedro, ele fala a respeito da salvação como o maior milagre. Olha, a pregação de Pedro, ele enfatizou que o maior milagre é a conversão das pessoas ao Cristo ressurreto. Porém, nós vemos que os sacerdotes e saduceus ficaram ressentidos pelo ensinamento deles e os prenderam. Isso nos mostra que nem sempre aqui na terra nós teremos boa recompensa por pregar o evangelho. Mas nós devemos pregá-lo a tempo e fora de tempo. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 2. No entanto, nós podemos ver que muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses, a quase 5.000. Vê como a igreja crescia com apenas um discurso de um homem cheio do poder de Deus. Amém? Para nós concluirmos, eu tenho aqui, nessa conclusão, uma impressão que eu quero passar para todos vocês. A lição que resta para nós ao concluir esse assunto é a grande responsabilidade que pesa sobre nós de lutarmos contra qualquer atitude que possa desviar as pessoas e até mesmo nossas igrejas de Jesus. Ele é o que temos de melhor para oferecer. Somos nós que detemos a única mensagem que pode mudar mentes e corações. O ministério da reconciliação está em nossas mãos. Ação social dever do corpo de Cristo. Mas se não apresentarmos Jesus como nosso melhor, estaremos falhando. O que deve atrair a atenção das pessoas é o Jesus que pregamos e com quem nós nos parecemos. Está em Atos 11 e 26. Que esta lição do desprendimento do eu, da aproximação daquele que habita em nós, possa ter entrado profundamente no seu coração. Porque Jesus é o mesmo. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele intercede por nós. Deus é imutável. É o mesmo Deus que operou, o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro e João, quando operou aquele grande milagre. Ele também está em mim e em você. O que nos falta é fé, o que nos falta é disponibilidade, o que nos falta é santidade. Acima de tudo, o que nos falta é ousadia do Espírito. Porque nós temos que ser ousados, desde que tenhamos a certeza de que estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo designa que operemos. Que Deus nos abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus venha selar essas palavras no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, por esses, ó Pai, que estão assistindo agora, nesse momento, toda esse ensinamento, essa lição. Que essas palavras possam ter entrado pelos ouvidos, descido ao coração. Sela, Senhor, nos corações de cada um, para que não venham, ó Pai, querer tomar a glória para si, diante da operação dos teus milagres, a operação das tuas maravilhas através de nós, através do teu povo, desses escolhidos do Senhor. E a tua graça esteja sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, Senhor. Te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém.